Bom dia, pessoal. Então, ontem nós fizemos a obtenção dos dados na raiz do fornecedor e recebemos, né, a estrutura de dados. Então, vamos continuar mapeando essa estrutura de dados para a gente conseguir apresentar na tela o dado. Então, aqui, né, nós pegamos a raiz do nosso banco fornecedor, convertemos para JSON, encodando e decodando, né, o valor do snapshot. Isso aqui é uma pequena gambiarra, porque o value do snapshot ele não vem no formato de mapa, por isso a gente precisou encodar ele para JSON e depois decodar para de fato a gente obter um mapa de string e valor dinâmico. Então, como cada fornecedor faz parte do objeto fornecedor na raiz, né? E ele não é uma lista, ele é um objeto. Então, nós obtemos os fornecedores com base na chave desse objeto principal da raiz e convertemos as chaves numa lista. Daí então a gente tem uma lista com os nomes dos fornecedores. Aí para cada um deles, então nós vamos ter uma lista de origem, né? Origens é uma lista. Para cada um deles nós vamos ter uma lista de origens. Então, declaramos uma lista vazia aqui e obtemos o fornecedor a partir do nome dele, que é a chave para o objeto. Então, para cada uma das origens, escrito length correto, para cada uma das origens, nós vamos mapear uma origem. A origem ela é composta pelas propriedades capital, destinos e estados. Né? Ontem a gente deixou cravado aqui, então já vamos arrumar isso aqui. Então, é capital, né? Então, vamos, para a gente não ficar muito verboso, vamos declarar aqui um mapa de string dynamic, origem, vamos chamar de origem map, que a gente já tem uma origem ali, né? E daí então, ele auto-formata aqui, vou deixar uma em cada linha para ficar mais legível. Então a gente tem o origem map, na propriedade capital, os destinos, o estado, né? Vamos pôr o estado aqui. Origem map estado, né? Que nas origens nós temos para cada uma delas uma capital, uma lista de destinos e um estado. Então vamos mapear agora os destinos. Os destinos são uma lista dentro de origem que também possui a capital e o estado, e mais o preço por quilômetro e o preço mínimo. Então, esta lista aqui nós vamos chamar de
destinos. Esse looping todo, né, e esse parse todo, nós vamos passar pro DTO, como a gente falou ontem. Nós vamos tirar daqui da nossa camada de serviço, né? Agora é só para a gente testar o dado. A gente vai refatorar para o DTO para ficar mais organizado e mais limpo o nosso código. Então, como a gente precisa de uma lista de destinos para cada origem, então vamos declarar nossa lista de destinos aqui como sendo uma lista de mapas, chave string valor dinâmico, e ela vai se chamar destinos. E ela começa sendo uma lista vazia. Ah, não, ó. Nosso objeto, então vamos chamá-lo aqui de destinos map. Que nós vamos obter aqui da origem. Vamos declarar uma outra aqui, que é uma lista de região frete model. Região frete model, essa sim nós vamos chamar de destinos. E ela é uma lista vazia. Esta outra lista aqui, vamos tirá-la daqui, vamos recortar aqui. Essa outra lista nós vamos obter, né, a partir de um looping. Então vamos fazer mais um for aqui. Origem map. Destinos. Ponto length. Tá? A gente não está colocando nenhum controle, tá? A gente não está colocando nenhum controle aqui de nulo e etc, porque a gente sabe que o dado tem valor e nós vamos precisar garantir que esse dado tenha valor e estrutura, né? Mas todas as verificações de nulidade, etc, a gente vai fazer quando a gente passar isso para o DTO, para evitar que algum objeto desse aqui seja nulo e quebre todo o resto. Embora o Dart ele tenha o controle forte agora do null safety, nós estamos falando de um mapa, né, de valores dinâmicos que a gente não tem como garantir se um valor dinâmico está populado ou não. Então, temos aqui o nosso segundo for, e aí então, para cada um deles, nós vamos gerar uma região flat model. Então, uma região flat model, vamos chamar aqui de flat model, é igual a uma new região flat model. E aí ela depende de um estado, uma capital, um preço por quilômetro e um preço mínimo. Né? Para tirar a verbosidade, vamos declarar mais uma variável aqui. Chamada de mapa string dynamic fret map é igual, aliás, destinos map destino map, né, que é uma unidade de destino. Então, um destino map
estado, um destino map capital, um destino map preço KM, aqui eu vou colocar para ele forçar o cast para double. Nós vamos ver se está ok, né? Aqui nesse exemplo ambos são números inteiros, e se a gente tentar atribuir diretamente, provavelmente ele vai dar um erro de cast dizendo que não pode atribuir um número inteiro num double, né? Então coloquei esse cast aqui, isso deve resolver. Então mais um preço mínimo também como double. Ok, então com isso a gente tem um frete model, e aí nós vamos inseri-lo em destinos. Então adicionamos ele em destinos, o destino está indo para a origem, as origens estão indo para o model e o model está indo para o retorno. Então agora nós temos todo o nosso objeto mapeado aqui. Eu vou salvar. Se eu não escrevi nada errado, nosso objeto deve estar completo agora para a gente poder exibir na tela. E aí então nós vamos fazer o método contrário, que é o método onde a gente grava e edita este valor na listagem de fornecedores. Aqui também depois nós vamos avaliar se nós deixamos um listener ou não no barra. Para que cada alteração no cadastro de fornecedor seja refletida automaticamente na tela de quem estiver visualizando, né? Não sei se é necessário para nossa regra de negócio manter isso tão síncrono, mas a gente avalia conforme o uso. Ok. Então, aqui a nossa camada de serviço, ela vai servir a nossa store. A nossa store está limpando sempre os fornecedores quando o método é invocado. E então, que inclusive isso, se a gente for deixar com listener, nós não vamos precisar fazer dessa forma, né? Ele vai ficar se auto-atualizando com strings, né, do Firebase. Aqui, nesse momento, a gente limpa, obtém e adiciona todo o resultado da camada de serviço na nossa lista observável de fornecedores. Essa lista, por sua vez, nós não estamos ainda utilizando, que é o que nós vamos fazer agora. Então, aqui na nossa tela de configuração de fornecedor, nós estamos construindo uma lista de fornecedores e, para isso, vamos passar a nossa store, fornecedor store, e vamos receber aqui a nossa lista de
nossa lista de fornecedor model. Vamos chamar de fornecedores. Vamos importar nosso modelo aqui. Ok. Então, vamos só fazer um looping nessa lista. Vamos criar aqui uma lista de widget, chamado widgets, e vamos retornar e daí então para cada fornecedor da nossa lista, vamos montar aqui vamos criar um widget principal aqui e vamos adicioná-lo na nossa lista de widgets. Vamos criar uma coluna. Dentro dessa coluna, vamos colocar um texto onde nós vamos ter aqui o nosso fornecedor, o nome do nosso fornecedor, e aí na linha de baixo vamos adicionar uma row vamos imaginar como nós podemos desenhar isso aqui, só para a gente testar. Cada fornecedor nosso tem um nome, e aí ele vai ter uma lista de origens e cada origem vai ter uma lista de destino. Então, para cada linha, vamos criar uma origem dizendo se é capital e qual que é o estado. Então, aqui, vamos adicionar um texto. Depois a gente estrutura esse dado aqui, né, de forma correta com uma tabela. Agora é só para a gente conseguir visualizar mesmo. Vamos colocar aqui capital. Aí a gente coloca na verdade, nós queremos uma lista de origens, né? Ponto origens ponto length. Assim, para cada origem, então, nós vamos ter aqui capital, daí vamos colocar o estado,
Depois vocês refatoram tudo isso, né, para a gente deixar legal. Eu só estou montando uma estrutura. Mas o ideal é que, né, a gente tenha cards desses fornecedores, né, que a gente transforme, em vez de ter essa penca de fora aqui, né, que a gente cria o widgets para facilitar a leitura da estrutura dessa tela aqui, né? Eu estou colocando aqui para a gente popular o dado e entender como está vindo esse dado do banco. Né? Mas isso fica aí de tarefa para vocês. Beleza. Faltou uma vírgula aqui. Isso aqui é um booleano, né? Na verdade, isso aqui vai escrever true ou false lá, né? Teria que traduzir esse booleano aqui para português. Tá? Fiz só um if ternário aqui. Caso esse valor seja true, significa que é capital. Caso contrário, não. O estado, o nome do estado. Daí então, este cara aqui deveria também estar dentro de uma coluna. Para quê? Para cada estado a gente tenha a lista de destinos. Né? Só vamos ver como ficou e aí a gente já parte para criar a lista de destinos. E depois que a gente formatar isso bonitinho, a gente já tem um caminho aí para componentizar e transformar isso aqui em widgets, né? O widget de destino, bonitinho, formatadinho. O widget de origem, bonitinho, formatadinho. Para que o nosso método na tela seja resolvido em 2 ou 3 linhas, né? E toda a complexidade visual da estrutura do widget fique dentro de componentes padrões, né? Componentes reutilizáveis aqui na nossa pasta de componentes, né? Então, vamos ver agora, vamos chamar a tela, que a tela vai chamar o método de get. Então, acessando a configurações de fornecedores, nós vamos invocar o caminho do método de get e temos um erro. Aqui. Não podemos. Um dado nulo não é um dado válido para double. Tá, então na hora de parsear, este cara está vindo nulo. Porque eu escrevi errado. É preço underline KM, preço underline min. Preço underline KM, preço underline min. Então, preço underline KM, preço underline min. Então vamos salvar novamente. Ele vai fazer o hot reload, ele não sei se ele vai redesenhar o widget. Se ele não redesenhar, agora ele deu um outro erro. Olha lá. O tipo inteiro não é um subtipo de double. Na linha 31, ele não aceitou esse cast. Então, vamos fazer o seguinte.
Estou usando o utilitário da classe double que tenta fazer o parse de um valor e, caso contrário, a gente crava zero. O try parse ele aceita uma string. Então, como eu sei que isso é um tipo inteiro, ele vai dar um erro aqui. Então eu vou converter o inteiro para string para parsear para double. Porque esse valor pode ser um número inteiro, mas também pode ser um double, né? Então, convertendo para string, a gente sabe que esse valor sempre vai ser um double. Isso aqui é uma particularidade do Dart, né? Sempre complicado, porque no JSON, né, o tipo numérico, inteiro ou flutuante, ele tem um autocasting, né? Agora aqui no Dart, o tipo primitivo, no Dart ou no Java ou em alguma outra linguagem fortemente tipada, esse tipo de problema vai acontecer. Embora no Java ou no C Sharp esse cast aqui funcionaria. Ele faria o autocast aqui. Então vamos fazer isto. Ponto toString. Ok. Então isso deve resolver o cast do número inteiro. E agora isso aqui só quebraria também se esse cara fosse nulo, porque eu não conseguiria fazer um nulo para toString. Mas a gente quer acreditar que o nosso modelo esteja íntegro, mas no DTO nós precisamos fazer um método útil aqui para a gente não fazer esse tipo de coisa, né? A gente cria um método útil para converter o valor em double, fazendo todas as checagens, né, de nulidade, de tipo e etc. Mas isso por hora deve resolver. Então ele está fazendo o reload, provavelmente ele vai fazer o get novamente, fez o get. E aí temos aqui então o fornecedor X, capital sim, estado SP. Então, nossa origem, que nós só temos uma. Nossa origem 0 tem capital sim, true. Estado SP. Agora vamos listar os destinos. Vou fazer uma coisa aqui. Cadê a nossa tela? Fazer um só para dar uma desgrudada ali. Daí então, vamos colocar essa linha numa coluna. Então aqui a gente tem fornecedor X, capital sim, estado SP. Vamos colocar um texto aqui chamado destinos e logo abaixo de destinos
Vamos ter uma lista com os destinos e os preços. Essa é uma estrutura bem mais complexa que a nossa listagem de usuários, né? Porque ela é tridimensional, né? Então, isso também fica como um desafio para deixar essa tabela bonitinha, tá? Vou deixar para vocês quebrarem a cabeça igual vocês fizeram com a de usuários, que ficou bonitinho lá. Então, para cada destino, nós vamos ter mais um looping. Então, nós já estamos no terceiro looping aqui, né? X, Y. Z é menor que fornecedores.origens Y ponto destinos Z mais ponto destinos ponto length. Aí então nós vamos ter um texto também chamado capital. Vamos fazer o sim ou não aqui. Porém, ponto destinos Z XYZ, tá certinho. Ponto origens Y, ponto destinos Z, ponto capital. Sim ou não. Que ele não está gostando do Z aqui. Indefinido Z. Ah, entendi. Vamos ver se ele vai permitir chave. Eu acho que não. Porque nós estamos dentro do widget. Não. Então, vamos fazer o seguinte. Nós temos uma coluna, aí nós temos uma linha, aí nós temos um texto, e aí nós vamos ter mais uma linha. Aí então, o nosso for, né? Porque quando a gente faz um for desse dentro de uma estrutura de um widget, esse for ele não pode ter os braços, né, com as chaves para abertura e fechamento, e ele precisa ter um único resultado de saída. Aqui eu estava colocando 2, por isso que ele não permitiu. E aí nesse cenário, mas é lógico que, como eu disse, isso aqui tinha que ser o widget justamente para fazer aqui um looping de 3 níveis de for, né? Mas é só para a gente exibir o dado por hora. Então, beleza, se ele é capital sim ou não. Essa linha aqui também vamos deixar um espaço entre as células. Vamos
ver agora então. Aqui vamos ter um texto do estado, daí vamos ter um preço por quilômetro, vamos converter para string, depois inclusive esses dados em double que nós estamos convertendo para real, precisamos criar um formatadorzinho útil, né, para a gente poder transformar o ponto em vírgula, deixar duas casas decimais arredondadas e etc. E por fim, então, um preço mínimo para este destino. Lembrando também que nós vamos ainda aumentar nossa estrutura de dados por hora para a gente fazer uma cotação, um estado de origem, uma cidade de destino, mais o cálculo do raio em linha reta, a gente vai conseguir aí obter um valor de cotação. Mas depois a gente tem que pôr o preço do pacote por quilo, fator de cubagem, raio e etc. para a gente ter aí uma cotação mais correta e podermos também editar essa nossa tabela de frete aqui. Ok? Então, preço mínimo é o último que falta. Destinos, preço mínimo. Beleza, vamos salvar aqui. Então, aqui temos um erro. Ele repetiu o mesmo? Ah, porque... Ué, por que ele repetiu o mesmo? Nós temos aqui... O primeiro é capital. Com estado SP. Com preço por km 9, 18. Preço por km 8, 20. E aqui ele imprimiu duas vezes o mesmo. Então temos fornecedores X destinos. Destinos é Z. Será que o nosso dado chegou aqui errado? Ou será que este for está com problema? X, Y, Z. Y para cada origem, para cada fornecedor. X.origens. Bom, a melhor forma da gente saber é colocando um breakpoint aqui, para a gente ver se essa lista de fornecedores está chegando correta. Se ela estiver chegando correta, o problema está aqui. Se ela estiver chegando
incorreto, o problema está na camada anterior. Deixa eu limpar esse console aqui. Vamos sair e entrar da tela, para ele chamar o método get de novo. Vamos ver como que está a estrutura da nossa lista de fornecedores vazia. Ele deve chamar novamente, agora sim. Então, nossa lista de fornecedores tem origens, uma. Capital, sim, estado. Destinos, 2. Primeiro e o segundo. Primeiro, capital, sim, 918. Segundo, capital, sim, 918. Então, nosso dado está chegando errado aqui. Então, o nosso problema não está na tela, e sim na nossa camada de serviço. Vamos ver se a gente identifica o erro na nossa camada de serviço. Nossa camada de serviço está aqui. Então, o problema está em destinos. Aqui está. Para cada fornecedor, nós temos origens. A nossa origem, ela é um fornecedor origens X. Porém, o nosso destino é um origem map destinos Y. Né? Notaram o erro? Estávamos usando o índice do for de cima dentro do for de baixo. E aí está o erro. Então, aqui é Y, né? E esse tipo de coisa, né? Num nível hierárquico de um monte de loopings aqui, é natural da gente errar. Por isso que dividir isso aqui em métodos vai reduzir a nossa chance de erro e aumentar a legibilidade do nosso código aqui, né? A gente só deixou assim, mais uma vez, para a gente testar o dado. Então agora paramos aqui no nosso breakpoint. Vamos passar. Ele vai parar de novo. Paramos novamente no nosso breakpoint. E vamos ver o dado. Destinos, o 0, 9, 18 e o 1, 8 e 20. Ok. Maravilha. Então, o nosso primeiro fornecedor está sendo exibido aqui corretamente na nossa tabelinha. Essa tabelinha aqui, como eu já disse, vocês vão ter que melhorar. Porque o fornecedor vai ter várias origens e cada origem vai ter vários destinos. Então, essa tabelinha aqui, talvez, né? Talvez fique contraprodutivo exibir tudo isso aqui nessa tela, né? Talvez o ideal, e também mais uma dica para vocês refatorar, né? A gente pode fornecer nessa tela só o nome do fornecedor e um botãozinho para editar. E aí quando editar este fornecedor, aí sim a gente entra na tabela de frete dele, né? Para aqui ter vários fornecedores de uma forma mais enxuta. E aí agora é a tela que justamente a gente vai começar a estruturar, que vai ser a tela de
criação de um fornecedor, né? Nós podemos usar a tela de criação também para a gente fazer a tela de edição, né? Porque para a gente montar a tabelinha de frete aqui, nós vamos ter que ter esse formulário com o fornecedor, os estados, inclusive esses estados aqui a gente pode pôr no select, né? Aqui na nossa cotação, porque o nosso dado vai ter que conversar, né? Na nossa cotação aqui, a gente usa os pontos e a gente usa o estado. Não, a gente está usando a cidade. Nós não estamos nem usando o estado, nós vamos precisar do estado aqui também, além da cidade. Embora com a cidade a gente consiga obter o estado, mas é interessante que a gente grave aqui o nosso estado para a gente poder montar essa estrutura da cotação. Então isso é mais uma alteração que a gente tem que fazer aqui, adicionar o nosso estado. Para ficar mais fácil, que quando a gente construir o back-end, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma origem. A nossa origem, inclusive, a gente está colocando ela por estado também. No caso, a diferença é que a gente marca dentro do estado apenas uma cidade para dizer se ela é capital ou não. Então a nossa cotação também vai precisar saber isso, se a cidade que nós estamos utilizando, ela é a capital do estado ou não. Né? Para isso, o ideal é que a gente tenha mais uma tabelinha de apoio aqui de estados e capitais. Porque na hora que a gente obter o dado do Google Maps, ou na hora que a gente estiver criando essa tabela de frete aqui, a gente possa deixar o nosso dado consistente com a nossa tabelinha de estados e capitais. Então, mas antes disso, vamos criar um método Isso vocês podem também ir trabalhando, tá? Como desafio. E lembre-se, agora isso aqui está mais complexo que a gente viu até agora, né? Nosso objetivo é, quando clicarmos aqui, lá na cotação, mandarmos os dados, a gente consulte, a gente pegue os pontos, né? Que nós estamos usando na tela de cotação. Pegamos uma cidade de origem, verificamos todos os fornecedores que têm aquela cidade na lista de origens. Aí nós vamos verificar se esses fornecedores possuem esses destinos na lista de destino. Caso eles possuam, nós vamos fazer o cálculo do ponto da latitude e longitude em linha reta a latitude e longitude de destino e do próximo destino para o outro destino, pegar essa distância em linha reta, transformar isso em quilômetros e então utilizar o preço por quilômetro do nosso destino. Caso a quantidade de quilômetros seja 1
ou menor do que 1, nós aplicamos o preço mínimo da corrida. Caso seja maior do que 1, nós vamos multiplicar a quantidade de quilômetros pelo preço por quilômetro da corrida. Então, esse é o nosso objetivo, para a gente poder descravar esses preços da cotação. Então, para isso, nós vamos precisar editar. Aqui, uma coisa que eu acho que de repente vai ficar mais interessante é que a gente faça no modelo de acordeon, de repente, né, a gente liste os fornecedores aqui. Aí a gente ficou faltando só colocar aqui que isso aqui é uma lista de origens, né, essa de cima. Para cada origem, nós vamos ter os seguintes destinos. E aí a gente vai fazendo com o acordeon e a gente coloca um botão de editar na própria linha de destino e na linha de origem, ou remover linha, que aí acho que vai ficar bom para a gente poder, por exemplo, pegar um determinado fornecedor aqui e falar, fornecedor X, o preço do frete por quilômetro na capital de São Paulo mudou de 9 para 9,2, né? Então a gente clica aqui e edita esse destino. E para a gente adicionar destinos, também vale a pena a gente ter aqui mais um botãozinho. Então, vamos criar na tela uma tela para adicionar fornecedor, que também temos que ter um botãozinho aqui de adicionar fornecedor. Quando a gente clicar nesse botão de adicionar fornecedor, nós vamos para a próxima tela que vai ter o nome do fornecedor. E aí a gente vai criando telas para que a gente possa cadastrar uma origem, depois uma tela para poder cadastrar um destino e em cascata a gente vai adicionando tudo. Então a gente tem uma tela aqui que é a fornecedores view. Não. A gente está usando essa configuração fornecedor. Temos essa fornecedores view. Não sei para que é essa view. Acho que a gente não está nem usando isso, né? Eu vou deletar isso aqui. Aqui no nosso menu, configurações de usuário, configurações de fornecedor, histórico. Configurações de usuário, histórico, configurações de fornecedor. Nosso about, login a home e a tela do mapa, mais o side nav. Então vamos trabalhar nessa view aqui do cadastro de fornecedor. Cadastro de fornecedor, nós temos uma tela aqui. Já tem uma telinha aqui, olha só. Ah não, isso aqui é uma tela de login. Vamos ver como está essa tela. Que nós vamos usar essa tela aí para a gente poder cadastrar um novo fornecedor, né? Vamos pôr um botão nessa daqui.
Mas sempre me falha a memória. Floating Action Button. Nós temos uma view cadastrada aqui para ele, vamos ver. Cadastro fornecedor. Cadastro fornecedor. Como nós estamos utilizando aqui com tracinho. Cadastro fornecedor. Não tem shield? Shield. Shield. Vírgula. Eu só não sei se essa rota aqui existe. Vamos ver aqui na nossa rotas. API Router. Ah, a gente tinha essa rota aqui. Ah, já temos o cadastro de fornecedor. Essa rota aqui que eu deletei que a gente não está usando para nada. Espera aí. Será que a gente não está usando para nada? Eu acho que não, porque não tinha nada naquela tela. Ok. Temos um problema aqui. Problema não. Temos que, quando a gente mexe no nosso API Router, que ele também usa gerador de código, assim como as nossas stores, nós precisamos rodar o nosso gerador de código aqui no Build Runner. Então vamos rodar só o gerador de código aqui. Vamos rodar o gerador de código e aí a gente... Provavelmente o botão vai aparecer aqui, a gente vê como está essa tela, porque aí amanhã a gente começa por essa tela. E mais uma vez nós vamos fazer uma tela bem porca, que nem essa aqui, bem simples, que vocês vão melhorar essas telas, né? Nosso objetivo é fazer agora, a gente fez o dado do Firebase aqui, chegar na tela. Nós vamos fazer agora o dado da tela chegar no Firebase. Esse é o objetivo da nossa tela. E depois nós vamos refatorar o nosso back-end de Kotar para utilizar esses dados para calcular o frete corretamente. Tá, ele está gerando aqui o código, está quase acabando.
quando ele terminar de acabar, ele vai corrigir o erro do ponto GR aqui e o botão vai aparecer. Enquanto ele vai fazendo isso, vamos só verificar aqui. Nós temos o cadastrar novo fornecedor, que deve aparecer não. Coloquei isso na tela errada, né? Coloquei isso na tela de cadastro de fornecedor, não vai aparecer nunca aqui. Esse botão aqui, tem que estar aqui no nosso configurações de fornecedor. Vamos colocar ele logo embaixo desse texto aqui. E antes da listagem dos fornecedores. Quick Fix. Importa. Ok, vamos salvar. Agora sim nós devemos ter o botão. O botão não estava lá porque estava na tela errada, né? Fazendo hot reload. Nossa, eu usei o Floating Action Button, né? Que é o botãozinho redondo. Por isso que ficou essa coisa horrível aqui. Então vamos ter que trocar pelo botão quadrado aqui. Mas vamos ver se ele funciona. Que a ideia é só ele jogar para aquela outra tela. Ah, gente, tá vendo? Essa tela aqui tá bonitinha. Não é o formulário que a gente quer, mas a gente coloca aqui os campos que importam pra gente, né? E a gente faz aí o cadastro de fornecedor. Eu acho que o campo que a gente quer é só para ver se essa tela não está sendo usada para outra razão, né? Ah, ela está sendo usada aqui para ser um formulário de autocadastro de fornecedor, na verdade um formulário de registro de fornecedor. Só que o link não está funcionando aqui. Aí faz sentido. Então vamos criar uma nova tela, não vamos usar essa não. Né, que seria aqui o fornecedor querendo cadastrar na plataforma. Né? Então beleza, a gente vai criar uma tela nova, diferente, que é onde o administrador gerencia o fornecedor. Essa tela de cadastro de fornecedor aqui, que o fornecedor se autocadastra, também pode ficar como desafio para vocês. Vocês podem criar aqui um mais uma árvore aqui no nosso banco de dados de formulário de fornecedores ou solicitação de fornecedores e etc.
para ir cadastrando os fornecedores que preencherem esse formulário, para que aí sim o administrador vá e crie uma estrutura e libere um acesso para o fornecedor poder, de repente, editar só a tabela de frete dele, né? Bom, então amanhã a gente continua aí com essa nova tela. Então valeu, pessoal. Até amanhã, que a gente já excedeu bastante hoje do horário.